Nós temos mentores que estão nos acompanhando durante todo o processo, que são aqueles principais, os cabeças. Existem outros que atuam de forma pontual. Eles vêm para atender uma determinada demanda num determinado momento. Cumpriu aquela demanda? Tá, troca, muda o posto, entra o outro para atender uma outra demanda. Que bom. Ai, desculpa, estava com algum problema aqui na conexão, precisei reiniciar, mudar de lugar. É a energia que é muito forte. Aí dá essas interferências. Né? Deixa isso gravado para as pessoas depois, para tirar, esclarecer muitas dúvidas que muitas pessoas têm em relação a mentores, a como é que funciona esse processo. Porque para quem já está mergulhado na espiritualidade há muito tempo, isso é um pouco mais familiar. Mas para quem está começando essa jornada agora, fica um pouco mais assim, cheio de dúvidas. Como assim, né? Então a ideia hoje, gente, quem tiver perguntas, vocês podem fazer aqui, ó, embaixo, do ladinho, tem uma interrogaçãozinha. Deixem as suas perguntas ali, tá? Que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Então, dúvidas sobre mentores, mestres, né? Qual que é a relação, qual que é a diferença, como é que todo mundo tem? Essas são as perguntas que eu escuto com frequência. Então, George, se apresenta, uma honra ter você aqui, muito feliz. Se apresenta, fala um pouquinho de você e tal, tá? Obrigado, oi para todo mundo, desculpe pelo atraso e gratidão aí pelo convite. Tá? Bom, sou Jorge Monteiro, eu sou artista visual e me especializei em pictopsicografia, que é uma capacidade mediúnica de captar energias nos planos extrafísicos e converter essas energias em imagem. Essas imagens, elas são plasmadas na tela do médium, e o médium, então, transforma essas imagens em alguma expressão artística. Geralmente é desenho ou pintura. Então, o médium que desenvolve essa atividade precisa ter algum domínio sobre alguma técnica ou de desenho ou de pintura, alguma técnica de expressão visual, né? Que é o meu caso. Eu juntei essas duas habilidades para poder desenvolver esse trabalho. E, o trabalho que eu iniciei em abril do ano passado, é um trabalho muito recente, e foi um chamado da minha equipe espiritual, chamado para o trabalho, porque até então essa mediunidade, essa capacidade, eu desenvolvia para o meu próprio desenvolvimento pessoal. Meu contato com a minha hierarquia, com os meus mestres, meus mentores, nos meus processos de meditação, em vivências, enfim. Eu sempre tive esse potencial, né, de me conectar e de ver imagens. E a pictopsicografia, ela não traz só imagens de mentores, de mestres. É um conceito muito aberto. Então, os pictopsicógrafos têm a capacidade de visualizar qualquer imagem. Pode ser uma paisagem, pode ser um ser qualquer, um mestre, né, de qualquer ordem, objetos, símbolos, enfim, qualquer imagem. Né? No meu trabalho, o foco é trazer imagens dos mestres, guardiões e mentores. Mas alguns trabalhos trazem outro tipo de imagem. Então, assim, como eu sou só um intermediário, eu não tenho esse controle do que as hierarquias podem disponibilizar. Na verdade, são eles que disponibilizam essa imagem. Né? Eu entro no campo das pessoas, claro, com a devida autorização, não é uma invasão. Né? Para isso, eu tenho a ajuda dos meus guias, mestres e guardiões, eu não faço isso sozinho, pode ser uma jornada
desconfortável, perigosa, né, para mim. Muito. Meu próprio campo. Então, tem toda uma preparação que é feita, o fechamento do campo, são feitas conexões especiais por essa equipe. Então, aí a gente começa essa viagem e eu tenho acesso a uma série de imagens que eles disponibilizam, né? E há uma interação aí entre a minha equipe e a equipe de quem está solicitando essa captação. Aliás, é necessário ter essa interação e essa autorização. Eu já tive alguns trabalhos que não houve autorização, né? Aí são questões de egrégoras, né? Ou a pessoa não ainda está pronta para receber algum tipo de informação, ou a minha egrégora não conversa com a egrégora desta pessoa. Isso não é ruim, nem é bom. Porque poucas pessoas sabem, no plano extrafísico também existem questões de ordem diplomática, né? As hierarquias espirituais, elas estão divididas em muitas organizações, eu chamo dessa forma, né? Porque é o mais próximo que a gente tem aqui da nossa realidade. E às vezes uma organização, uma ordem, uma fraternidade, não interagem com outras, por uma série de questões que são de ordem política mesmo, assim em cima como embaixo, tá? Mas são raros esses casos que essas captações não são autorizadas. Tá? Então, assim, embora o foco seja esse, mentores, mas algumas vezes acontecem surpresas, né? Então, os mentores enviam imagens que são de ordem simbólica. Quando eu iniciei esse trabalho, eu não fazia a menor ideia do quão profundo ele poderia ser. Porque, a princípio, e eu acho que 90% das pessoas têm essa percepção, de que eu preciso conhecer a imagem, o retrato, o rosto, a parte, né, física do meu mentor. Isso vai estabelecer alguma conexão, enfim, vai facilitar a minha conexão. Mas com o tempo, eu comecei a perceber, também isso foi revelado para mim, que existe um trabalho mais profundo, que inclusive ele é de ordem terapêutica. Essas imagens, seja quais forem, elas chegam de forma codificada. Então, elas têm uma série de códigos e vibrações embutidas ali dentro, tá? Que geralmente elas não são lidas pelo nosso campo mental. Elas entram no nosso campo energético por uma via subliminar. Tá? E essas imagens estão impregnadas dessas vibrações. Tá? Então, quando a pessoa toma contato com essas imagens, na verdade, elas estão sendo trabalhadas no seu campo por uma infinidade de possibilidades. Algumas questões de saúde, algumas porque precisam de ajustes para estabelecer uma conexão mais profunda com seus mentores, então eles atuam no campo. Então, é uma infinidade de... Cada caso é um caso. Né? Isso eu descobri mais ou menos há alguns meses, né, que isso foi revelado para mim. Esse trabalho ainda está em construção. É um trabalho muito recente, como eu falei. E à medida que eu vou caminhando, as informações elas vão chegando. Né? Eu sei que agora eu estou num limiar, aí, final de um ciclo. Então, assim, eu estou terminando uma primeira fase desse trabalho, estou começando uma segunda, onde outras possibilidades vão surgir. Não me disseram ainda o que é. Eu adoro esse jeito que eles falam com a gente. A gente fica sem saber. Eu não gosto muito, não. Eu gosto, porque é aquela coisa, você vive no suspense. Tipo assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas confia que vai. É como série, né? Série de televisão.
Sempre termina com, né, E agora? com alguma coisa em aberto, né? Assim, mas, né, fica tudo em aberto. Mas eles vão dando informação. Eu entendo, mas eu não gosto muito, porque eu sou muito ansioso, né? Isso causa muito desconforto. Mas tudo bem. Depende muito, porque assim, à medida que eu estou caminhando nesse trabalho, aprofundando, eu também estou sendo trabalhado. Meu campo está sendo trabalhado em diversos níveis. E as informações elas vão chegando à medida que eu vou agregando mais estrutura ao meu campo energético, né? Então, tem algumas informações que ainda não estão na hora de chegar, né? Mas é muito isso mesmo, Então, né? eu Momento, entendo. né? Preparado. Energeticamente, espiritualmente, mentalmente, a gente tem que estar preparado, né? Porque são etapas, né, de preparação. Não é assim, não instalar no dedo que teu campo mudou, pronto, você Vai acendeu lá. e agora você tem todas as perspectivas do mundo. Não. É uma grande É. terapia, né? Que eles fazem conosco, né? Eles vão ajustando o nosso campo, os nossos chakras, aos poucos vão expandindo, expandindo, vão trazendo novas informações e vão preparando transformações nos campos que são graduais, né? E como eu disse, à medida que esse campo vai expandindo, também vai chegando mais informação, né? E isso, em algumas pessoas isso gera muito desconforto, porque todo mundo quer todas as respostas, né, instantaneamente. A gente vive na era do instantâneo, né, do fast. Né, o fast food é o fast, 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 fast. E na dinâmica dos planos extrafísicos não é assim que acontece, né? Porque tem uma série de fatores que também são externos. Então, tem as energias com que a gente lida no dia a dia, né? Eu, até pouco tempo, estava morando em São Paulo, onde tem uma energia super densa, né? Então, isso por muito tempo foi um fator limitador para mim. Os mentores, os guardiões, a minha equipe conseguia se conectar comigo, mas isso demandava alguns quantums de energia a mais para que isso pudesse acontecer. E agora eu estou fora de São Paulo, estou na zona rural de uma cidade, na Mantiqueira, e foi por orientação, né? Eles falaram, olha, para que seu trabalho se desenvolva, que você consiga trabalhar mais no seu campo, você conseguir captar mais de uma forma mais refinada, precisa mudar, precisa sair daqui, né? E eu fui direcionado para cá. E, de fato, aconteceram muitas transformações, né? Estou sentindo muita transformação no campo. E também isso tá associado com essa fase nova do meu trabalho, né? Mudar de São Paulo, vir para um lugar onde tem mais conexão com os elementais, com a natureza, colocar o pé no chão, respirar, tomar água pura, respirar água, né? Tudo isso interfere na qualidade do campo energético, né? Uhum. E é isso. Então, a Renata está perguntando, a Augusta perguntou se a live vai ficar salva. Sim, gente, vai ficar salva, tá? Então, e a Renata está perguntando de qual lugar da Mantiqueira que você está, que ela mora na Mantiqueira também, se você quiser responder. E aí eu tenho várias perguntinhas aqui para a gente fazer. Eu estou na zona rural do São Francisco Xavier. Região linda essa aí, né? Nossa. Aqui é maravilhoso. Então, George... Fantástico. Assim, agradeço todos os dias por estar aqui. A gente tá compartilhando um pouquinho da sua natureza e escutando os passarinhos. É uma delícia. A gente está ouvindo aqui. Me fala um pouquinho. Eu sei que esse trabalho, eu vou falar um pouquinho do que você comentou aí, e eu vejo muito esse trabalho, um trabalho 5D, o teu trabalho. Por quê? Não só pelo fato de ser espiritual, não, porque a gente está aqui na 3D e tem diversos trabalhos espirituais, né, acontecendo aí. Mas eu vejo que nessa nova era que a gente está entrando,
cada vez mais a gente vai estar alinhando as nossas habilidades com o nosso propósito, com a nossa missão. Muitas vezes a gente fala assim, tá, mas eu sei pintar. Ah, tá, mas eu sou médium. Tipo assim, eu tenho uma sensibilidade mediúnica. Às vezes a gente nunca pensa em juntar as duas coisas, né? E eu imagino que essa jornada, né, de, peraí, eu faço isso e isso, ou deve ter surgido, porque como muitos trabalhos 5D iniciam também, de forma despretensiosa, de forma, tipo, ah, eu vou fazer para uma pessoa, faço para outra e vai, quando você vê, já está fazendo e, né, e cresceu. E você vê que, cara, eu nasci para isso, eu vim aqui para isso. E aí você percebe, depois de uma jornada, que, né, esse é a tua missão, ou enfim, eu não acredito numa missão única na Terra, você não tem uma missão só aqui para fazer a vida inteira, né? A gente tem várias missões, projetos, mas é tão bonito, e isso eu estou comentando porque eu acho tão bonito de ver esse alinhamento, sabe? Esse casamento de habilidades com faculdades, né, mediúnicas, com tudo, e tipo, ser uma coisa tão perfeita que tanta gente admira tanto, tanto, porque eu sou fã, eu comecei a te seguir lá no início do ano passado também, assim, e eu ficava, gente, que sensacional, tem mais alguém que vê coisas como eu vejo. E eu fiquei muito feliz. Então eu vou falar de mim para quem está aqui, que está vindo do teu canal, vou me apresentar um pouquinho e a gente entra nas perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas relacionadas a mentoras espirituais, a qualquer assunto relacionado que a gente está falando, deixa aqui na interrogaçãozinha, tá? Que eu vou responder as perguntinhas lá. Eu sou Priscila, eu sou fundadora da Keio. A Keio é uma plataforma, um aplicativo para localizar terapeutas, né? Eu recebi a Keio aí em 2017, por aí, 2017. Eu ainda estava completamente imersa no meu mundo corporativo, no meu trabalho 3D. Então, naquela época veio de canalização que tinha um projeto aí que eu precisava seguir, né? E eu neguei durante muito tempo, né? Achava que não era para mim isso, dá para outra pessoa e tal. Até que a gente assume o negócio e, né, e segue. Então a Keio, ela veio canalizada para ser uma grande ponto de encontro para reunir todas as pessoas que estão despertando, que estão em busca de autoconhecimento, espiritualidade, que querem achar sua tribo, sabe? De eu me pertenço. Então esse é um dos chamados. Mas também para ajudar nesse processo, nessa caminhada. Que como você estava falando, a gente vai descortinando, né? Cada hora a gente vai ampliando um pouquinho mais nosso campo. E os terapeutas nos ajudam muito, terapias diversas nos ajudam muito. Se a gente precisa resolver uma questão familiar, depois é um masculino ou feminino, daqui a pouco a gente vai ampliando, vai expandindo, vai evoluindo. Então, esse é o grande propósito, né? Ajudar as pessoas nessa fase de evolução, de transmutação, de cura, né? de regeneração aí que a gente está passando agora como humanidade. Então, quem quiser seguir a gente, está aqui, né? Só se clicar aqui, lá dá para baixar o aplicativo também, tudo mais, tá, gente? Agora, um dos motivos de eu ter te trazido, chamado, feito esse convite lindo, foi porque as pessoas me perguntam muito, muito. Eu sou terapeuta, hoje eu trabalho como terapeuta de cura quântica estelar. Então, eu vejo todos os mentores, né, das pessoas, eu vejo acesso a outras vidas. A gente tem uma mediunidade aí que permite isso, acessar a nossa tela mental, todo esse grande mundo, esse vasto mundo. E eu já percebi, Jorge, que é assim, às vezes aparece um ser, para mim, com as vestes bem terrenas. Mas eu sinto que é de uma hierarquia muito elevada. Mas ele está ali em formato de, sei lá, de um caboclo. Ou de um índio. Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, eu queria tua opinião em relação a isso. Às vezes aquela pessoa não está preparada ainda para eu falar que é um arcturiano que está ali, que em formato de não sei o quê, e a pessoa às vezes não está preparada. Então, eu sinto que para cada pessoa, para cada momento da vida e para cada tipo de experiência que aquele mentor vai proporcionar para ela, porque a gente tem, né, vários mentores, eles às vezes se apresentam de uma forma. E não necessariamente a origem dele seja daquela, né? Como é que isso funciona para você? Porque a gente vê no teu trabalho
Diversos, tem, né? Às vezes tem. Eu vi esses dias um em formato não de Frei, não. Tinha um negocinho vermelho aqui, todo, né, de mais papal, assim, uma coisa mais papal. Tinha outros, tem índios, tem. E tem arcturianos, tem de tudo, né? Então, como é que funciona para vocês? Como é que é? Eu percebi que as nossas hierarquias, elas trabalham com o nosso arquivo mental, que a gente tem armazenado aqui. Então, durante a nossa trajetória nessa encarnação, nós criamos conceitos ou agregamos conceitos, né? A gente vai construindo ideias sobre o mundo. Tá? E quando eles se aproximam e se apresentam, eles trabalham com o que a gente tem aqui, né, de informação, né, que pode ser útil para estabelecer e estreitar essa conexão. Se eu não tenho ainda uma ideia bem formada sobre a existência de seres estelares, que esses seres podem ser mentores, guardiões, ou seja, eles fazem parte de um plano espiritual e que interage conosco. Eu, como mentor, não me apresentaria dessa pessoa, né, vestido como um capitão estelar ou uma raça que não seja adâmica, porque isso causaria um choque muito grande, né, e poderia ter um efeito oposto, ou seja, afastar a pessoa dessa conexão. Né, a não ser quando esse choque é necessário, algumas vezes ele é necessário, Uhum. né, como Já criar um aconteceu, cara. impacto para que a pessoa acorde, né, e desperte. Mas aí, claro que os mentores sabem a hora certa de fazer isso, tá? Então, eles fazem uso dos arquétipos que a gente constrói e que a gente traz pronto das instituições religiosas, das linhas espiritualistas. Então, a Trindade Branca tem, né, um modelo de hierarquia, né? Os mestres se apresentam mais ou menos daquela forma, pelo menos é como é divulgado aqui para nós, como chega para nós. Na Umbanda, né, a gente tem né, todos aqueles arquétipos do preto velho, do Exu, da pombagira, lá. Na Igreja Católica, os anjos, arcanjos, querubins, tá, né? Então, tá assim, se eu sou um católico fervoroso e minha equipe espiritual quer se comunicar e fazer um trabalho comigo, muito possivelmente eles vão se apresentar com algum desses arquétipos, como um anjo, como um querubim, como, né? E assim, né, passando por todas as outras linhas espirituais, da Umbanda. É claro que existe, na hierarquia espiritual, existem essas ordens, existem as ordens dos anjos, dos querubins, né? Como também existe a dos Exus. Isso, essas ordens, fraternidades e instituições, que eu chamo de instituições espirituais, elas existem independentemente das religiões e das linhas espirituais, né, espiritualistas. Então, é claro que eles vão procurar o que é mais simpático, mais próximo, né, para se apresentar. Essa questão dos mentores espirituais e que não tem uma forma adâmica, isso é algo mais ou menos novo. Porque até então, as informações que são veiculadas é por meio da ufologia, né? A gente tem a ufologia, tem um grupo de pessoas, né, que estudam ufologia casualística, mais ou menos, recentemente surgiu a ufologia espiritualista, onde ela busca se integrar, né, nesses conceitos de hierarquia espiritual e trazer essa informação de que esses seres que nós chamamos de aliens, extraterrestres, eles estão integrados nesse universo extrafísico, né? Porque muitos vibram em outras faixas acima da nossa. E eles fazem parte dessas instituições que a gente chama de espiritual. Tá? Por exemplo, o arcanjo Gabriel é um dragão. E não é essa imagem que passam para a gente quando, né, a gente está dentro
catolicismo, né? Ou seja, do cristianismo, né? É passada aquela imagem humano, alado, mas ele é um dragão, né? Eu juro que isso para mim é novidade, tá? E eu adorei, porque faz muito sentido para mim. Toda vez que eu vejo ele atrás de mim, eu vejo como não um humano, assim. Mas agora fez muito sentido o que você falou. Ele é um dragão, tá? Existem as ordens dos Sim. dragões, né, que estão assim, junto, porque existem os dragões primordiais. Os dragões primordiais são consciências que eles participam na criação dos Sim. mundos. Né? São consciências muito sutis. Tá? E eles têm uma relação muito estreita com Gaia, bem, enfim, isso é uma outra história. E esse trabalho que eu faço, uma das informações que me foi dada no início é de que ele iria trazer essa aparência dos mentores, dos guardiões, da forma como eles são, à medida do possível. Tá? E que isso iria causar um impacto, ia quebrar alguns paradigmas. Isso foi uma coisa que me assustou no início e que me fez questionar se eu queria fazer, de fato, esse trabalho. Porque quando você começa a quebrar paradigmas religiosos são considerados assim, sagrados, né, intocáveis, né, pela maioria das pessoas que estão dentro dessas linhas. Isso pode gerar conflito, e eu não queria conflito. Né? Eu falei, Não, eu não quero fazer nada que me traga nenhum tipo de deixa conflito, quietinho de aqui. desconforto. Me deixa num cantinho, né, fazendo uma coisa. Né? Eu não quero problema para minha vida. E eu só aceitei fazer esse trabalho porque eu tive uma conversa muito franca com eles e falei, olha, tudo bem, eu faço esse trabalho, o contato com esses seres estelares eu já tinha há muito tempo nos meus processos de desdobramento mediúnico, então assim, para mim é extremamente confortável captá-los, por mais feios que eles possam parecer ou estranhos. Eu falei, eu só vou fazer isso, eu só vou me expor se eu tiver os escudos necessários, as proteções e as orientações para fazer isso. Tá? Aí, tudo bem, ok. Então, vamos lá. E de vez em quando eu tenho que lidar com algumas situações desagradáveis, né? Porque Acontece. tem muita gente que não... acontece. Acontece. E a gente, quando se expõe... Faz parte. Eu quero aproveitar que você está falando desse assunto, que você falou que você sempre teve né, essa visão, né, essa faculdade mediúnica. Tem uma das perguntas aqui que é relacionada a isso, e aí a gente já aproveita e... A Renata perguntou assim, como você distingue o que é conteúdo do seu inconsciente do que é o mentor do seu cliente? Tá. Isso foi uma das minhas preocupações. Tá? Para estabelecer uma conexão que conseguisse separar ou bloquear a intervenção do mental. Né? E aí eu desenvolvi um método para fazer isso, tá? Com a ajuda dos meus mentores. Então, tem vários procedimentos que eu faço. Por exemplo, na preparação das sessões, eu tenho um ritualzinho que eu chamo de ancoramento, né, que você conhece através da cura quântica. Né? Eu peguei mais ou menos esse modelo da cura quântica e expandi para as minhas necessidades. Né? E um dos comandos que é dado é que seja desativados hologramas, a intervenção do campo mental. Tá? Isso é um dos comandos que é dado. Quando eu sei que não é interferência do mental, porque quando eu abro a sessão, o meu campo muda. E eu sei que eu estou conectado, porque os meus chakras superiores, Posso eles acrescentar vibram. uma coisinha? Eu tenho... Sim. É que assim, ó, para quem nunca fez, às vezes é difícil de entender, porque você vai estar trazendo o mental para tentar entender. Mas
é só com prática e experiência. E você faz isso há anos. Então você já tem isso, esse feeling de quando está conectado, de quando não está, né? Eu acho que a experiência conta muito nesse processo, certo? Ou não? Sim, eu sinto quando há conexão, e é uma conexão muito forte. Então, assim, os chakras superiores, eles vibram, somente todos os pontos da cabeça, aqui, frontal e aqui. Somente essa, e a nuca também, tá? O meu campo, ele vibra muito, e eu fico numa espécie de um transe, mas é um transe consciente. Então, assim, eu percebo este aqui agora, mas eu estou deslocado em outro plano, né? Quando é interferência do mental, o mental, pelo menos o meu, ele é confuso. Então ele vai te jogando um monte de imagens, assim, parece um caleidoscópio, assim, é isso, 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 é isso. Aí você começa a olhar aquele monte de informação, o mental joga um monte de informação. Na captação, a imagem fixa, assim, pô, é isso, né? Em algumas situações que a conexão é muito intensa, eu cheguei a ter uma sensação muito próxima do mentor, a ponto de vê-lo quase como fisicamente. Tá? Isso varia muito de acordo com o grau de conexão, porque é uma interação entre o meu campo, o da outra pessoa, então tem vários fatores. Né? E durante o processo, durante a sessão, eu estabeleço uma conversa com os mentores. Então surgiu uma imagem na minha frente, não é dito absolutamente nada, assim, como se estivesse ligado a uma televisão, aquela imagem se plasma, né, na tela mental. Aí eu vou conversando. Tá, esse é o mentor? Sim, esse é o mentor. Aí eu começo a perceber uma série de detalhes que vão me dando informações sobre ele. E aí vai estabelecendo uma comunicação e uma conversa e eu vou trazendo as informações, né? Mas aquela imagem, ela é uma imagem... É difícil você explicar, como você disse, explicar isso em imagem, palavra. Não tem, porque isso vem junto com uma sensação. É uma sensação de É. certeza, de que você está vendo um outro ser. O que vem do mental, ele é muito... Volátil, né? É muito volátil, ele não tem Não fica. consistência. É como alguém que fala muito na sua frente. E assim, não tem um foco, não existe foco. E na captação mediúnica existe um foco. Né? É isso. E aquilo parece muito real. Para quem teve deslocamento consciente durante o sono, talvez possa ter uma ideia sobre o que possa ser isso. Você acorda do sono, do sonho né, com aquela sensação de que você viveu alguma coisa que é real. É diferente daquele sono, né, que você traz coisas do seu subconsciente, né, e você vai trabalhando aquilo de uma outra forma. Bom, espero ter... Respondeu brilhantemente. Não, tá ótimo. Olha, tem umas 10 perguntas aqui. Vou passando. Colocou ali, a Pellegrini. Georgia, as pessoas têm mentores de apenas uma hierarquia? Dessas instituições que você Não, falou, né? A gente tem mais... não, não. Tem muitos. Agora, nesse momento, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho cerca de 37 mentores, de várias ordens e várias hierarquias. Como eu expliquei antes, as hierarquias, elas não existem em função de linhas espiritualistas ou instituições religiosas. Elas existem por si só, né? E eu tenho de várias hierarquias diferentes. Então, eu tenho o Arcanjo Miguel, tenho o Arcanjo Gabriel, eu tenho Exus, eu tenho Pombagiras, eu tenho Caboclos, eu tenho mestres da hierarquia da Fraternidade Branca, eu tenho Orixás, eu tenho das Ordens dos Dragões. Então, assim, puxa, mas é uma coxa de retalho.
para o nosso mental, da forma como a gente foi adestrado a pensar espiritualidade, parece que sim. Mas quando a gente chega disso, a espiritualidade, fora dos padrões doutrinários, né, e limpa tudo isso, a gente percebe que todas essas hierarquias, ordens, fraternidades, comandos estelares, são peças de um grande quebra-cabeça que interagem. Tá? Então, os dragões interagem com os arcanjos, que interagem com os Exus, pombagiras, com os caboclos, que interagem com... Eles trabalham juntos. Chega muita informação, né, de que um comandante estelar está associado a, por exemplo, a uma linha de Exu para poder trabalhar aqui no plano. Né? Isso é uma organização que já trabalha aqui no planeta Terra, então eles se associam para poder chegar e trabalhar aqui. Então existem interações. Isso é a diplomacia do plano espiritual. Né? Eles interagem muito entre eles. Né? Existem acordos de trabalho. Sim. E aí a gente tem mentores em vários planos, desde a 5D, que está mais próximo da gente, até os mais em vibrações mais altas, né? Cada um trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, o pessoal que eu tenho, que a gente chama de povo da terra, que são os Exus, os pombagiras, os caboclos, os ciganos, eles trabalham muito com a questão da proteção, né? E com as questões que são de ordem mais desse plano 3D. Tá? Aí, à medida que a gente vai buscando outras ordens, outras fraternidades, cada uma tem a sua especialidade na atuação. Tá? Aproveitando, só para nessa resposta mesmo, o Paulo perguntou se a gente tem um mentor principal e um grupo, ou se não tem hierarquia dentro desses mentores. Existe alguma hierarquia de grupo, de mentores? Sim, existe. Por exemplo, hoje, isso muda, tá? Isso pode mudar. No meu caso, mudou. Eu tô nesse Até há processo, a gente 3 bateu um papo meses, sobre isso. Eu tô nesse processo de mudança também, agora de mentores. dependendo do momento que você está e do grau de expansão que você tem de consciência, você tem uma hierarquia trabalhando com você. À medida que você vai expandindo e subindo, né, aumentando a tua percepção, vão chegando, vão sendo agregados outros e vai tendo troca de posto, tá? Isso não só para mentores nossos, mas, por exemplo, as egrégoras que comandam o planeta, né? Nós tivemos aí anúncios de que houve troca de postos, né? Nessas hierarquias planetárias. Hoje, até há 3 meses, quem coordenava, por exemplo, esse meu trabalho, eram os mentores estelares de um grupo específico. Né? Eu estou associado aos sirianos e aos canopianos, principalmente os canopianos. Tá? Eu tenho origem canopiana, quer dizer, uma das linhas, né? Porque a gente não vem de lugar só, mas assim, eu tenho uma conexão muito forte com os canopianos. Há 3 meses foi criado espaço, porque eu estava precisando de ancoramento, de proteção. Estava com o meu campo de proteção muito aberto. Então, eu estava muito lá em cima, mas faltava ancoramento aqui embaixo. Né? Então, quem assumiu foi um Exu. Falou, olha, a partir desse momento, você está entrando num ciclo novo. O pessoal estelar continua, tá? Mas eles estão me passando uma bola porque você está precisando ancorar. Então, assim, nós vamos fazer vamos trabalhar uma série de coisas em você, em mim. Eu estou sendo trabalhado o tempo inteiro e para o seu trabalho. Então, você precisa de força de ancoramento, de proteção. Então, quem assume agora, pelo menos temporariamente, somos nós. Eles deram todos os nomes, tá? Então, você vai chamar, quando você fizer o ancoramento, você vai chamar pelos seus mentores estelares
eles continuam te dando suporte, e depois você chama por nós. Tá? Então, sim, existe uma hierarquia, e como eu disse, elas vão trocando de acordo com as demandas. Tá? Tá. Uma pergunta que não está ali na lista, mas eu recebo muito desse tipo. Quais são os tipos? A gente tem mentores, tem guardiões, mestres. Qual que é a diferença entre eles? Né? Então, tem uns que chamam, por exemplo, eu tenho meu anjo da guarda. É um só durante o tempo inteiro? Ou a gente tem mais de um mentor durante a vida, né? Como a gente acabou de falar, tem essa troca. Os guardiões, enfim. Como é que funciona quais são os tipos? Como é que você definiria, né, cada um deles, por exemplo? A diferença. Os tipos dependem. A terminologia depende muito das linhas espiritualistas, tá? Então, assim, nos meus estudos eu já vi conceito de mentor numa linha espiritualista é isto, em outro é isto, em outro é isso. Em outra linha espiritualista eles chamam tudo de mentor. Então não há distinção entre guardião, Guia, mestre, mentor, né? ou guia, ou amparador, né? São termos usados dentro de algumas linhas, né? Eu acabei adotando algumas coisas, porque eu comecei a perceber durante as minhas captações que eles se apresentavam com funções diferentes. Não significa que aquela consciência atua só desta forma, mas a interação com aquele mentorado se apresentou desta forma. Então, por exemplo, eu percebi que quando eles se denominam de mestres, é porque eles estão compartilhando algum tipo de sabedoria ou de conhecimento. Por exemplo, eu posso ser um mestre de medicinas orientais. Então, neste momento, nesta encarnação, você está passando por um processo onde você precisa absorver esses conhecimentos para você desenvolver uma determinada missão e trabalho. Então, eu tenho um mestre que tem um conhecimento profundo sobre essa área, e eu venho te mentorar, ou venho te assessorar nisso, então eu vou te indicar os caminhos que você deve ir, né? Quem tem uma expansão mediúnica muito forte, muito grande, já muito aberta, consegue conversar com esses mestres diretamente e receber aulas, né? Quem não tem ainda ou não desenvolveu, eles podem ir direcionando, olha, podem fazer chegar até você algumas oportunidades de estudo, né? Material didático, cursos, vivências, e ele vai te direcionando dessa forma através da intuição. Tá? Mentor. O mentor é uma espécie de coordenador, pelo menos é o que veio para mim, né? Então, existem mentores de várias ordens. Por exemplo, existe um mentor que cuida de um determinado grupo familiar, é um mentor da família. Então, assim, por exemplo, na minha família eu sei que eu tenho um mentor. Minha irmã também é médium, né? E ela é médium de incorporação, então ela incorporou esse mentor familiar que veio conversar numa reunião com todo o grupo familiar. Tem o mentor de trabalho espiritual. Então, por exemplo, eu dei agora o exemplo de que eu tenho esse Exu como coordenador geral, o mentor desta minha missão neste momento. Tá? Então, ele é uma espécie de um coordenador geral. Né? Junto com ele, trabalham outras entidades que estão subordinadas a ele. Né? Então, nunca é um só. Eles trabalham sempre em equipe, porque é muita demanda. Os guardiões, eu percebi que eles estão mais relacionados com proteção. Tá? Como o próprio nome já indica. Né? E aí tem outros diversos que eu acho que, né, a gente consegue encaixar dentro desses conceitos. É muito Mas mais de eu função, percebi que né? existem basicamente É muito mais de função. é uma questão de função. Tá?
Mas também eu já recebi algumas captações que a consciência acumula dupla função. Ele é mestre e guardião, ele é mentor e guardião, ele se apresenta destas formas. Recentemente eu recebi uma captação, eu fiz uma captação que a consciência se apresentou simplesmente como um parceiro de trabalho. Porque a pessoa que pediu é uma terapeuta, e foi aquele parece um duendinho verde sim. que está no meu Instagram. Né? Então, ele manipula energias da natureza, né? Para fazer um trabalho terapêutico. Então, assim, ele não se apresentou nem como mestre, nem como mentor, nem como guardião. Ele falou, olha, avisa para ela que eu sou parceiro de trabalho dela, já trabalho com ela já há algum tempo, e eu estou vindo porque eu preciso que, a partir de agora, ela trabalhe de uma consciente da minha presença, para que a gente possa estreitar essa relação. Quando você se torna consciente da atuação da tua hierarquia, né, essa conexão ela se fortalece, né, ela se intensifica, ela se potencializa. E vocês trabalhando com consciência. Eu sei quem é o meu mentor, eu sei qual é o nome dele, eu sei como ele é. Então, isso potencializa muito a minha conexão. Porque o nosso mental, claro, ele também trabalha nesse processo. Né? Não é que o mental ele é deslocado. Tá? Ele está a serviço disso. Como eu disse, os mentores eles trabalham com com essa biblioteca que a gente tem aqui. Então, se eu tenho essa informação implantada, né, na minha memória RAM, né, meu HD, é claro que isso fica muito mais fácil, né, de ser processado, da conexão se estabelecer. Tá? Tem uma pergunta da Joana, e essa eu até gostaria de responder. Ela colocou assim, ela colocou aqui no chat, mas gente, quem puder, manda a pergunta lá na interrogaçãozinha, tá? Eu vou responder aquelas lá de lá também. Ela colocou assim, quais são os pontos positivos e negativos relativos a conhecer ou não os mentores? Qual o nível de autonomia que temos no que diz respeito ao nosso trabalho com mentores? Porque, afinal, não fomos educados para questionar seres elevados. Há um paternalismo um pouco doentio nisso, não? Então, eu vou falar por mim, assim, ó. Eu, quando eu recebi a Keio, há uns anos atrás, e há uns 3 anos eu comecei a ter contato. Antes eu só tinha contato, sentia a presença, mas não via, né, na minha tela mental. Então, eu sei que eu tenho 6, 7 seres estelares, alguns, né, humanoides, assim, mas seres estelares que trabalham para Keio. Então, eu tenho reuniões com eles, né, de conversar e decidir coisas. Então, um nível de conversa. Ela perguntou assim, qual que é a vantagem, ponto positivo e negativo? O ponto positivo é que você acabou de falar, a gente aumenta a conexão, aumenta de forma consciente, aumenta você se fortalece mais espiritualmente. Isso estou falando ao meu ver. Quando eu sei que eu tenho seres que estão trabalhando junto a mim para um propósito, seja o propósito de um trabalho, um propósito da minha evolução, ou um trabalho, né, um propósito qualquer. O ponto negativo, e aí você pode depois trazer aí, eu não vejo, porque eu acho assim que só quem está preparado é que tem essa autonomia de ver, de lidar, de conversar, não sei se você já teve casos assim, por exemplo, eu já percebi algumas pessoas nos meus atendimentos que chegam para fazer e aí na hora dá errado, aí marca outra vez não vai, depois marca outra vez não vai. A pessoa não é o momento dela, não é aquilo ali, não, e vai dar errado, vai dar vir de tudo para não acontecer. Então, existe uma sincronia perfeita nisso, assim. Se você, mesmo que você acha que eu não estou preparado, mas se chegou e está ali, é porque é o momento de você dar mais um passo adiante. Então, eu só vejo pontos positivos. Sobre essa questão de não poder questionar, eu acho que é muito mais mental, né? Eu sempre fui, desde pequena, do tipo, pai, mãe, você não pode fazer isso. Eu sempre fui do tipo bem atrevida. E eu sempre questionei meus mentores. Sempre questionei todo mundo. Eu nunca tive essa coisa de sim, senhor, né? Eu nunca tive. Eu sempre olhei para todos os meus mentores, mesmo os mestres elevados aí, gente,
que somos todos deuses, né? Estamos aqui como parte, centelhas. Centelha é uma parte para trás de Deus, então somos deuses. Eu sempre conversei assim. Então, existe uma coisa que a gente precisa perder, e eu acho que como humanidade, que é justamente essa coisa de devoção. A gente precisa sair desse devocional de que estão lá e eu estou aqui e eles, né? E começar a tratar de igual, de entender que somos partes todos. Quando a gente fala do somos todos um, ali cai por terra tudo, porque não tem mais separatividade toda, é tudo uma coisa só. Somos todos fractais experimentando tudo. Mas neste momento, idolatria isso, Gustavo. A gente sim tem que questionar. Então, teve um pedaço da minha fase, da minha vida, da minha jornada com eles, que eu simplesmente falei assim, ó, não concordo enquanto vocês não me falarem o que eu tenho que fazer lá na frente, para que serve isso. Lembra que a gente falou do início, né? Que eles dão só a primeira frasezinha da página do livro, nem dão o parágrafo, eles só passam um pouquinho. E aí eu falei, não concordo, eu quero saber mais. Fiquei um mês quase em greve, não me conectei mais com eles assim de projeção. E neste momento, quando eu recebi as informações, eu me arrependi, tá? Me arrependi muito. Então, ali foi para aprender a confiar mesmo. É passado somente o que a gente dá conta, o que a gente precisa saber naquele momento, tá? Então, respondendo ali a pergunta da Joana, tá? Se você quiser comentar alguma coisa a respeito, senão a gente pode ir para a próxima perguntinha. Sim, a gente precisa aprender a trocar a idolatria e o devocional pela, pela, pela confiança, né? Que as religiões chamam de fé. Né? Eu me relaciono com a minha equipe de igual para igual, porque eu não acho que eles estejam numa condição assim de expansão consciencial melhor ou privilegiada do que a minha própria consciência. O que está na 3D aqui é o meu corpo físico, não é a minha consciência. A minha consciência está temporariamente embotada por uma série de véus, como dizia Blavatsky, né? Por esse campo de força que a gente tem aqui, que impede que a gente se conecte de forma mais ampla, né, com o plano espiritual, mas a minha consciência está tão elevada quanto a deles. Uma vez que eu, ou qualquer um de nós, deixa o corpo físico, né, e tem essa capacidade de acessar, né, a gente vai perceber que nós estamos falando de igual para igual. Porque eu, George, ou todos nós, somos a contraparte dessa equipe que decidiu descer a 3D. Nós estamos aqui porque nós somos um braço desta equipe. Nós somos uma equipe, nós trabalhamos em equipe com eles. Então, assim, não existe o superior, o melhor. Claro, existe uma hierarquia porque alguém toma o comando, né? Mas, assim, eles estão numa posição privilegiada do ponto de vista que, como no processo de encarnar, a gente perde a memória, né, da alma, do nosso histórico, de quem nós somos, né? E só através de um trabalho dedicado a gente consegue restaurar algumas partes dessa história. Eles estão privilegiados no sentido de que eles estão fora desse campo de força, né? Desse campo de contenção que nós estamos aqui no planeta. E eles têm uma percepção muito mais aberta. E é por isso que eles estão atuando como nossos mentores. Eles estão suprindo esta deficiência que é temporária, tá? Ela não é estrutural, porque eu não sou o George, né? E a minha percepção do todo, da minha consciência como alma, não é a do George, né? Então, assim, eu preciso desse suporte para poder atuar aqui. Mas, como dizem hoje, nós estamos juntos, né? É assim, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, porque essa experiência que eu estou vivendo aqui, eu compartilho com eles. E eles também precisam deste conhecimento que eu estou criando,
né, experienciando as coisas que eu estou experienciando, para que eles também possam expandir a consciência. Eles também estão em processo de expansão de consciência. A expansão de consciência é um processo infinito. Então, algumas linhas espiritualistas dizem que a própria fonte criadora, ela está em constante processo de aprendizado, de expansão da consciência. E é por isso que ela se desmembra nesses fractais que você acabou de falar, que somos nós. Nós somos fractais da fonte primordial. Então, nós não somos menos do que qualquer entidade espiritual. Nós somos as entidades espirituais. Só que nós estamos numa condição de encarnados. Que nos limita. Então, assim, quando a gente conversa... Parcialmente. E essa coisa de você ser idólatra, devocional, e você achar que você precisa ser submisso a alguma entidade, da minha percepção, ela é equivocada. Que valida ainda mais a separatividade, né? Bonitinho. Como ter contato com todos os nossos mentores? Olha... Muita prática. É porque acho que eles vão se mostrando à medida que a gente vai precisando. Não é assim, tipo, uma reunião com todo mundo de uma vez. Acho que vai... Não, isso pode, como a gente conversou, isso pode variar, né? Mentores entram, mentores saem, eles atuam, cumprem a missão, às vezes nós temos mentores que estão nos acompanhando durante todo o processo, são aqueles principais, os cabeças. Existem outros que atuam de forma pontual. Eles vêm para atender uma determinada demanda num determinado momento. Cumpriu aquela demanda? Troca, muda o posto, entra o outro para atender uma outra demanda. Então, assim, eu acho que isso não é possível, né? Mas, por exemplo, acho que a pergunta... pode falar, desculpa. Eu tenho agora cerca de 37 mentores, guardiões, na equipe toda. Mas eu sei que existem outros, existem mais. E já foi anunciado que outros virão. Então, assim, é uma coisa extremamente dinâmica, né? Isso está mudando o tempo todo. Eu acho que essa pergunta... E eu sei que tem outros que ainda não se apresentaram. E vai ser de acordo com o que você falou, do nível que a gente vai se expandindo, trabalho, evolução, necessidade, cura interna, enfim, uma série de questões. Uma percepção que eu tenho agora, eu diria que isso é impossível. Conhecer todos, não. Mas eu acho que a pergunta dela foi mais no sentido assim, como ter o contato com esses mentores atuais que você está agora? Tipo, como ter? Eu vou falar da minha jornada, foi através de meditação, né? Meditando em silêncio, olhar para dentro, trabalhando, tá, gente? E muito. Não é assim, mas eu medito há 2 meses. Não, tipo, é uma jornada, né? É uma experiência. É como perguntar para um violinista, como que faz para você tocar tão bem o negócio? Tipo, cara, é prática, muita prática, né? Não é assim, né? Então... É uma construção isso. Essa relação com os mentores, essa aproximação é uma construção. Eu também, o meu processo foi através de meditação, né? Muitos. Então, durante o processo de meditação, aparecia algum tipo de imagem, ou eu ouvia algum tipo de comando ou informação. Então, estabelece-se um diálogo, né? Quem é você? O que é isso? Você começa a conversar. Isso. E aí começam a surgir, olha, eu sou seu mentor, eu sou... Né? E outros vieram por via externa, né? Em consultas com outros médiums. Então, os médiums, não por algum motivo, eles não conseguiam uma conexão direta comigo, porque o fato de você ter mediunidade não significa que você capta absolutamente tudo e você sabe de tudo, né? Cada médium acessa uma parcela desse universo que é infinito, que é o plano espiritual, né? Então, assim, algumas vezes eu precisei buscar ajuda e informação usando os serviços de outros médiums. Eu sabia que eles iam acessar, dependendo da egrégora de cada médium, ele acessa uma porção de informação. Tá? Então, assim, olha, você tem tal mentor, ele está se comunicando comigo agora, então, assim... E aí, depois que você tem a consciência de que você interage com essa consciência, você coloca na tua cachola, aí pode ser que essa percepção abra por si só.
E aí você começa a se comunicar com ele. Eu vou falar um comentário que a Maiane, é uma amiga minha, que ela teve o mentor dela captado por você, e ela colocou aqui na live, ela colocou assim, a primeira vez que ela viu, você passou para ela, né, a imagem, ela recebeu como se fosse um download, assim, muita informação, uma série de informações. E ela falou que à medida, isso já tem alguns meses, e à medida que ela olha, né, de vez em quando para aquilo, ela vem outras informações. É como se naquele momento ela estava aberta para aquilo e aos poucos a consciência vai expandindo, ela vai recebendo outras informações. Então, é um trabalho de uma construção mesmo, gente, né? E você estava comentando aí de via externa, né, de receber, tanto que eu procurei você, acho que já tem uns meses, eu acho, porque eu vejo quase todos os meus mentores, mas tem um especificamente que eu não consigo. Eu sinto a energia, sei que é ele, converso, mas eu não vejo. E aí eu perguntei para você, Jorge, pode ser assim, desse jeito? Se eu direcionar, você falou, pode, né? Você olhou lá, autorizou e tal. Então, você vai pintar depois o meu aí, esse cara que eu não consigo captar, né? De jeito nenhum. Mas aí Então, tem que essa questão de buscar informação externa, tenho vários clientes que são médicos. Assim como você, eles têm acesso aos seus mentores. Inclusive, eu tenho um caso muito curioso, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Ele ouve, ele sente a energia, ele se comunica fluidamente, mas ele não vê nada na tela mental dele. Né? Então, ele fala, quando eu fecho os olhos, eu me concentro, eu medito, a minha tela mental é preta, é escura. E ele me falou que isso é uma espécie de um bloqueio, né? É uma configuração que o médium traz. Ele não tem acesso a imagens. E é por isso que foi criada essa modalidade de pictopsicógrafo, ou pictopsicografia, que é justamente para suprir, né, essa carência, talvez, né, as pessoas que não conseguem ter acesso à imagem. Sim. Porque é um acesso muito específico. A Daiane fez uma pergunta aqui. Qual que é a dica para diferenciar a voz do eu superior do mentor dela? O eu superior do mentor? Não sei. Não sei te dar essa resposta. As minhas questões eu tenho resolvido assim, batendo papo com eles. Isso que eu ia falar. Não sei alguma coisa, eu começo a conversar. Falo, olha, quem é? Qual é o propósito? O que você quer? Então, assim, você é meu mentor? Você é meu guia? Você é meu guardião? Qual a interação que a gente tem em ordem espiritual? Né? Então, assim, começa a bater papo, então as informações começam a surgir. E também vem muito de sentimento. Quando eu recebo informações, ela vem... A maioria das vezes, ela não vem como uma frase falada. Ela vem com um bloco de informações. Eu faço uma comparação que é como se fosse um hieróglifo. Você tem uma figura, uma imagem, e aquilo pode ser uma frase imensa, pode ser um texto embutido dentro daquela imagem, né, daquele símbolo. Né? E é assim que eu recebo, muitas vezes, as informações. Né? Então, vem assim, pum, é mentor, blá, 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 blá. Então, assim, é como se implantasse uma pílulazinha, essa pílula se abre no mental e as informações começam a fluir. Né? Elas vêm. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e tudo assim, simultaneamente. Eu acho que também entra a prática e a experiência, né? Eu, por exemplo, eu sinto pela energia, porque ao longo da jornada, você vai sentindo essa energia aqui é o fulano de tal, meu mentor tal. Essa energia aqui que eu sinto é o meu mentor tal. Então, essa outra aqui é o meu eu superior, ou seja lá, né, o nome que você julgar, mas é com prática. E aí entra uma outra coisa que você falou que eu acho sensacional, que a gente precisa desmistificar, porque eu adoro desmistificar coisas, que é, as pessoas acham assim, que, ai não, eu só vejo informação, eu tenho que receber e ficar quietinha. Não, você pode conversar, conversa, pergunta. Eu participo ainda de um grupo, e que, né, num grupo de oração, de médios, assim, e a gente estava lá, e aí do nada, às vezes aparece um ser. E eu sou do tipo que eu tô ali mentalmente, eu pergunto, o que você quer? O que tá acontecendo? E aí, quando eu relatava isso no grupo, eu falei, gente, tem que perguntar. A gente tem que perguntar, porque
Eles só não respondem, só não falam porque a gente não pergunta, a gente fica só esperando, né? Então, eu acho que chegou o momento da gente romper isso, né? Da gente começar essa interação maior, porque tá no momento para isso, né? A gente tá. Não é à toa que estamos aqui na live às 2, 3 da tarde falando de mentores espirituais. Esse assunto tá aberto, tá escancarado, né? Essa é uma relação de via dupla, né? Assim, a gente também tem que interagir com eles, né? Não é só nossa posição não é só passiva, só de receber, receber, receber. Né? Eu já tive briga com o mentor, inclusive. Eu também. Já rolei algumas. Nossa, eu sou. Um guardião falar, olha, gente, a proteção não está funcionando. E aí, equipe de proteção? Vamos, né? Porque assim, se não tiver a proteção que eu pedi, eu tô cancelando o contrato agora. Então, assim, eu juntei para reunião. Ó, gente, vamos ter reunião agora. Ó. Não está funcionando. Ó, isso. E aí? Eu estou aqui, estou ralando, estou me expondo, estou sofrendo uma série de ataques, né? A equipe de proteção não está funcionando. Vai precisar de reforço. O que vocês estão? Resolvam aí. Senão, não tem negócio. A gente quebra o contrato agora, porque é um contrato. É um contrato. Nós estamos fazendo uma parte de um trabalho de uma equipe. Quando a gente vem para cá em casa, é um contrato. Você é na construção da casa, você é o eletricista. Ok, mas eu só posso fazer a parte elétrica se a parte da alvenaria, do acabamento, funcionar direito. Porque se não tiver legal, eu vou ter que conversar com o engenheiro, vou ter que brigar com ele. Olha, eu não consigo fazer a minha parte porque vocês não estão fazendo a de vocês. Né? E é assim que é a relação, pelo menos a relação que eu tenho é essa. A minha também. E eu acho que é isso que a gente precisa levar cada vez mais. Não é o que a gente falou, né? Sair da idolatria, sair e entrar na conversa. Porque entender que a gente está aqui e eu falo, cara, não é fácil estar aqui, vim pra cá sentir isso aqui, essas emoções todas, esse monte de coisa aqui, esses véus, enfim. Só para complementar o que você falou, eu tinha uma conhecida que era médica, e ela também tinha altas brigas, e quando eles começavam a cobrar, ela falava assim, você tá aí no cima do bem bom. Vem pra cá, você já encarnou? Você sabe como é que é? Eu faço isso muito. Eu tô aqui embaixo, eu sei como é que é a coisa aqui, ó, tô fazendo o que dá. Eu fico assim, você sabe o que você é suscetível ao hormônio todo mês? Você sabe o que é isso? Não. Não, tipo, altas. Mas eu também entro no processo de confiança, de fé, né? A gente tem que ter, porque né, faz parte, sim, tá, gente? Não é só bate-boca, não é só com questionamentos, tá? Tem que. Né? Porque senão fica falando, parece que a gente só faz isso, não é? Tem uma pergunta que a Suzana fez a pergunta na captação. Você precisa estar junto online com a pessoa? Não. Não precisa. Eu trabalho. É um processo muito semelhante com cura à distância. Uhum. Tipo um reiki, envio de reiki à distância, né? A pessoa. Eu trabalho com nome, data e local de nascimento, eu peço uma foto, tá? E dessa forma eu entro no campo da pessoa, me conecto, a pessoa não precisa estar conectada em qualquer parte do mundo. Tenho clientes inteiros, então assim, não precisa estar conectado, não precisa estar conversando, não precisa conhecer. E aí, Na verdade, quem faz essa conexão é a equipe. Né? É uma equipe que conversa com a outra equipe, elas estabelecem as conexões e faz a coisa acontecer. Aí, meu filho, você tá lá, quando você vê, você tá lá com o teu nominho. Se a pessoa não tem certeza quanto ao horário de nascimento, atrapalha? Não, no início eu fazia só com o nome da pessoa, depois é que eu fui pedindo mais informações, mais... Não. Porque também, assim, acontece uma interação muito forte também com a imagem. Né? Da mesma forma que quem está recebendo estabelece uma relação com o seu mentor através daquela imagem, daquela pintura, eu também faço, ou a minha equipe faz uma conexão através da foto que está sendo enviada. Algumas captações foram muito peculiares, porque assim, quando eu olhei para o olho da pessoa na foto, eu vi a imagem. Eu não precisei nem continuar com o processo de conexão. Assim, foi instantâneo. Essa informação estava no olho dela. Aproveitando isso, já tem essa perguntinha ali, ó. Fala sobre algum trabalho marcante para você. Trabalho marcante?
Eu tive alguns. O do leão, tem um leão branco, né? É dessa pessoa Lá aí na galeria. que perguntou. Olha a conexão. Mas pode falar. Como eu tenho uma conexão com eles, com os sírios, né? Uma parte da minha hierarquia de lá, houve uma fusão aí, uma conexão muito forte, porque 80%, 90% das captações não tem nenhuma interação a nível emocional, né? É como se eu estivesse vendo uma tela, eu vejo a imagem, e aí vem as informações, mas assim, não sinto nada. Isso também é uma forma de me preservar, né? Porque quando o médium entra no campo da pessoa, ela começa a absorver, né, toda aquela carga emocional, miasmas, lavas astrais, papá. Então, assim, eu tenho essa proteção. É por isso que as captações, elas são monitoradas, né? Então, assim, eu estou dentro de uma cápsula, de uma proteção, para que não haja a contaminação nem do meu campo por parte daquela pessoa, nem a pessoa sofra qualquer tipo de contaminação. Isso também é um dos comandos que é dado no processo, para que não haja essa troca, né? Cada um fica com o que lhe pertence, né? E com essa captação, pelo fato de eu já ter familiaridade, de eu já ter uma construção aí, né, de conexão com eles, foi alguma coisa que assim, me mobilizou emocionalmente. Que lindo. George? Ah, voltou? Tá ali. Oi? Deu uma Deixa eu ver. travadinha. Deixa eu ver. Tá. Aqui para mim tá ok. Todas as pessoas têm mentores espirituais? Então, essa é uma pergunta hum, polêmica, porque a princípio todas as linhas religiosas, espiritualistas dizem que sim, pelo menos uma boa parte delas. Mas eu já recebi algumas informações. Existe uma modalidade, mas aí eu não posso aprofundar isso, porque também eu não tenho fundamentação suficiente para, eu ainda estou em processo de construção dessa ideia, que existem algumas que são clonadas, são clones de alma. Tá? Então, isso é X. Tem muita informação ainda que nós não temos acesso. Muito. Então, eu acho prudente não afirmar nada. Eu diria que hoje, para as informações que eu tenho até então, eu diria que sim. Mas é um sim com será? É um sim dentro do que a gente Porque sabe até agora, né? Mas dentro do, pode ser dentro que... do que a gente sabe até agora, porque nós não estamos num processo de transição planetária, final de ciclo indo para outra, né? Então, assim, nessa mudança, muita informação nova chega e muito paradigma é quebrado, desconstruído, muitas verdades. Isso é muito importante você trazer, muito mesmo. Porque muita E coisa essa pode perde. ser uma das questões, porque até agora a gente acreditou que sim, mas com tanta coisa nova que está vindo, será? Não sei. Eu ainda não tenho essa informação. Talvez em algum momento ela venha. E assim, ó, Tá? a gente expande cada vez mais que a gente deixa espaço para duvidar, questionar todas as certezas que a gente tem até agora. Porque se eu sigo nas certezas, o meu campo fica limitado, a minha expansão de consciência também fica limitada. Então, permitam-se questionar, duvidar tudo. Ah, mas sempre me falaram. Ah, mas eu li não sei onde que o mestre falou. Era o que a gente precisava saber até aquele momento. Não quer dizer que algo não possa ser mudado ou não possa ser acrescentado ou esclarecido. Então, permitam-se, né, ir além, tá, gente? Porque você trouxe de forma bem brilhante, assim. Até o momento é o que a gente sabe. Né? Eu adotei um procedimento que é assim, quando chega uma informação que é muito disparatada do que eu conheço até agora, eu guardo numa caixinha.
Porque, às vezes, daqui a 1 ano, 2, 3, em algum momento, venho com aquele complemento que faltava para ter uma compreensão melhor, maior daquilo que chegou e que de início não foi aceito, né? Aí, então isso agora encaixa, né? Porque, como a gente já conversou, as informações, geralmente elas não vêm completas, elas vêm fragmentadas, porque cada um vai acessar um ponto, tá? Então, é por isso que é importante essa troca. E você, como médium, eu posso trocar com você as minhas experiências, eu vivenciei isso, você vivencia. Em algum momento, a gente pode estar juntando essas informações e chegando a uma percepção maior sobre determinados temas. Porque falta informação para a gente construir uma visão mais ampla sobre tudo. Verdade. Por mais que a gente estude, o conhecimento é infinito. É infinito. E as nossas, cada um, eu sinto muito forte isso, cada um recebe pecinhas do seu quebra-cabeça. Então, desse grande quebra-cabeça. E às vezes esse quebra-cabeça, ele traz uma verdade que ela é momentânea. Então, por exemplo, tudo que nós construímos agora como verdade são verdades que servem para 3D. Nós estamos a caminho, tudo indica, de uma 5D, de uma quinta dimensão. Esses conceitos, essas verdades não servem na quinta dimensão, porque a quinta dimensão é regida por outras leis. Exato. E o campo de percepção da quinta dimensão é muito maior do que da 3D. Então, nós vamos perceber cores, nós vamos perceber formas, nós vamos nos comunicar com seres que a gente nunca teve a capacidade de perceber, porque os nossos olhos, os nossos sentidos na 3D não percebem. Então, é claro que os nossos conceitos vão se ampliar ou vão se transformar completamente. Mas não é que o que a gente construiu aqui na 3D necessariamente está errado, porque ele serve para esta realidade. E é por isso que tanta informação nova está chegando, porque nós estamos começando a construir essa nova percepção de mundo, que mais tarde vai fazer todo sentido numa 5D. É isso. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quer dizer, tem um monte aqui, tá? Mas... Tem uma pergunta, talvez você já tenha respondido. Essa é a última, tá? Para a gente poder encerrar. O que significa um fractal de consciência? Eu acho que é um pouco do que a gente falou, mas, enfim, se você quiser trazer um pouquinho mais. Eu uso esse termo fractal de consciência, eu aprendi como fractal de alma. Mas da forma como eu aprendi, a consciência se desdobra da fonte em fases, em etapas, né? Que é o que a gente aprende lá na cura quântica, né? Você tem a fonte, você tem os filhos paradisíacos, as supramônadas, mônadas, eu sou, espírito, alma e fractal de alma, né? Vai descendo. À medida que essa consciência maior, ela deseja experienciar as faixas vibratórias mais baixas, o diferente de onde ela está, ela não desce de frequência, ela se projeta. E quando ela se projeta, ela cria um fractal de si mesma. Então, uma supramônada cria uma mônada, que é um fractal de consciência dela. Então, essa mônada vai viver experiências numa faixa vibracional mais baixa que a sua matriz consciencial, né? Então, ela capta todas as informações. Como eu falei, cada faixa vibracional tem as suas próprias leis, né? Então, ela vai vivenciar essas leis, que são muito específicas dessa faixa, e ela vai enviar essas informações para a sua matriz consciencial. Isso são os fractais. Então, como alma, nós somos fractais de espírito, os espíritos são fractais de eu sou são fractais de mônadas, mônadas são fractais de supramônadas, supramônadas são fractais de filhos paradisíacos, que são fractais da fonte primordial. Pelo menos essa informação que eu tenho até então. Tá? Então, são pedaços da consciência. E nesse sistema de descida da vibracional,
quanto mais a consciência desce, menor é a percepção dela do todo. Né? Porque as faixas vibratórias, elas embotam, né, ou criam véus sobre a consciência do todo, né? Quando você vai vibrando cada vez mais denso. Isso não é bom, isso não é ruim. Todas as faixas vibracionais fazem parte da criação. Exato. São importantes para Então, acontecer a expansão, a experiência. então, é importante porque existe vida, existe experiência em todas elas. E tudo isso, esse conjunto de faixas vibracionais, faz parte da criação. Né? E o próprio Criador, para experienciá-las, ele se desdobra, né? Para ele compreender melhor quais são as leis. É isso que eu entendo como fractal. Também. Jorge, tem um monte de perguntas aqui ainda, mas já são 3h35. Então, gratidão infinita pelo seu trabalho, pela tua disponibilidade, por estar aqui esclarecendo um monte de dúvidas aí, falando desse assunto que eu adoro, mas que é tão importante também para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que quanto mais luz e consciência a gente levar sobre esses assuntos, mais eu falo que são... Aqui o que a gente está falando não são só palavras. Vocês estão recebendo aí códigos, download de expansão, que vão, opa, peraí, isso faz sentido para mim, e a gente vai expandindo cada vez mais. Eu acho que esse é um dos nossos papéis também. O seu servir faz isso brilhantemente, né? Através dos desenhos, de forma pessoal, individual, mas aqui na live de forma mais coletiva. Então, gratidão, viu? Gratidão infinita. Eu que agradeço. Eu posso divulgar um grupo de estudo? Por favor, por favor. Nossa, por favor. Dia 20, quarta-feira próxima, acredito eu, à noite, 20h30, nós vamos inaugurar, eu e Pedro Pavan, estamos trabalhando aí em parceria, vamos dar início a um grupo de estudo sobre hierarquias espirituais e entidades, mas fora do contexto doutrinário. Então, nós vamos compartilhar as nossas experiências, a dele. Eu tenho um histórico, ele tem um outro histórico, algumas coisas são muito semelhantes. As nossas experiências, vamos acolher também as experiências de outras pessoas, então é um grupo de estudo, ele não tem um formato de curso, nem de workshop. Gente, eu vou estar lá, tá? Só para de... avisar que... Nossa, tudo que eu mais gosto, a gente fala sobre... Então, a gente vai ter muitas trocas e cada um tem a sua percepção. O Pedro também é médium. Nós vamos abrir. Pode ser que algumas entidades abram canal de comunicação direta, pode ser que não, a gente não sabe, é uma incógnita. Eu também vou estar aberto para captar imagens das entidades que se apresentarem, das hierarquias, ou qualquer tipo de informação que venha via pictopsicografia. E a gente vai assim, vai deslanchando, desmembrando os temas, cada aula ou cada sessão de estudo vai ser sobre um tema diferente e não tem prazo para terminar, a gente vai. Né? Tem uma então, pergunta... informações... Isso. Quando que vai abrir? Perguntaram ali quando que vai abrir e se precisa ser médium para participar. Não precisa ser médium, é aberto para todo mundo. Quem já tem a percepção aberta vai dar uma contribuição, né, porque vai expor suas experiências como médium, mas quem não tiver a percepção aberta de mediunidade vai estar lá aprendendo. Assim, a ideia é compartilhar a informação. Tá? Então, começa agora dia 20, próxima quarta-feira, vai acontecer sempre às quartas, às 20h30. Vai ficar gravado na plataforma do Hotmart, tá? Isso vai acontecer por lá. As inscrições estão quase prontas para começarem. A gente está colhendo ainda, temos uma lista de interesse, estamos mandando as informações via e-mail, via WhatsApp, por enquanto, porque a plataforma demorou um pouquinho para autorizar. Tá, né? e aí onde que faz para participar dessa lista aí, como é que faz? Tem no meu Insta, no Lumen_GM, tem uma postagem sobre hierarquias, o grupo de estudo, e lá tem um número de telefone, que eu não sei de cor agora, tá? Que é a pessoa que está nos dando o suporte para informações. Tá, perfeito.
A Suzana, sim, qualquer pessoa pode participar, tá? A Suzana perguntou ali. A Tati falou que quer participar também. Então, gente, bora lá, porque eu acho que a gente está carente nesse mundo de troca de informação aberta, que a gente possa, né, crescer juntos e juntar algumas pecinhas desse grande quebra-cabeça aí. Eu acho que chegou o momento. Então, gratidão pela iniciativa de fazer isso junto com é Pedro, né? Você falou? Pedro? Pedro É Pavão. Pedro Pavão. Então, acho que a gente realmente tem que cada vez mais expandir isso, levar. E não no sentido de que, mas eu preciso conhecer o meu mentor. Gente, isso é uma das coisas que eu gostaria de trazer. Facilita muito, facilita muito. É como você ter a aula com um professor particular, né? Facilita muito você ver, você tá ali, aumenta muito a conexão. Mas não deixem de internalizar, de se conectar com eles, independente se você está vendo a imagem ou não, porque esse processo de conexão, de fortalecimento é necessário. A gente precisa cada vez mais abrir, expandir, entender que não estamos sozinhos, que a gente tem toda uma egrégora aí ajudando, apoiando essa nossa jornada aqui, e que, é claro, quando você vê, capta, sabe o nome, enfim, isso se fortalece e se expande muito mais. Então, se vocês sentiram aí o chamado, eu preciso, é tua alma chamando, então, entra, vai ali, pede, acho que, qual que é o nome dela, da tua secretária, que faz a tua agenda de... A da agenda de captação é a A Graça, mas Graça, quem tá cuidando do do, grupo de estudo é a Júlia, a Júlia. tá? Mas a Graça também pode encaminhar para a Júlia. Tá. Se você não conseguir encontrar o telefone do contato da Júlia, liga, entre em contato com a Graça direciona para a Júlia, né? Eu também tenho ali na minha bio, tem um link com a Graça que é direto, Isso. tá? Então, gente, Então, olha, quero informações sobre o grupo de estudo. Aí a Graça vai te encaminhar para a Júlia, tá? sigam o seu coração, deixa a tua intuição levar aí todo mundo e participem desse movimento, porque é lindo, tá? Então, gratidão infinita. Gratidão, viu? Um beijinho, Gratidão, beijo para tchauzinho, todos. tchau, tchau. Tchau, tchau.